Yeah. Yeah. Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, eu sou o Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje é mais uma missão. Missão dada é missão cumprida. Nós vamos desmistificar de uma vez por todas a importância de você ter redes sociais engajadas. Tem que fazer investimento em tráfego pago sim, nós vamos saber o porquê. Tem que ter uma história, uma narrativa sim, tem que ter um planejamento. E claro, né? Eu trouxe um especialista, nós vamos destrinchar com todos os detalhes, mas antes, para você que tem interesse em fazer um podcast e ainda tá com esse sonho, tá no papel, eu indico a LF Studio. Aqui é minha casa, aqui o compromisso acontece, a seriedade dentro do prazo. Pensou em podcast, gravação de curso, LF Studio, a sua melhor opção, nós já gravamos mais de 70 episódios. Vem ser feliz igual Engrena, vem para a LF Estúdio. Bom, eu vou conversar com um cara aqui que ele, aqui nos bastidores, estratégico, metódico, processual, extremamente inteligente. Hoje ele dedica a vida dele em ajudar as empresas, os escritórios, as clínicas a irem para um próximo nível. Eu poderia ficar aqui meia hora falando do currículo dele, mas eu vou passar a bola para ele. Henrique, meu querido, primeiramente, obrigado pela disponibilidade de vir conversar aqui conosco. Estamos muito felizes e muito empolgados para a gente desmistificar de uma vez por todas a agência de marketing e a importância de ter as redes sociais ali coerentes. Vou passar a bola para você, se apresente para a gente. Alô, o prazer é meu, né? Assim, é muito bom a gente estar aqui, né, falando um pouquinho, né, sobre marketing e principalmente em todos os cenários assim, que a gente pode trabalhar para a gente desenvolver uma empresa para conseguir, de fato, atrair, né, novos clientes, né, de forma recorrente, né, diariamente, ali, que é importante. E realmente tem muitos, né, pontos, né, porque que o marketing que ele é pensado, né, que é uma coisa simples, que é só fazer postagem nas redes sociais, que tá tudo pronto, mas é muito além disso. Uhum. Então a gente vai tentar trazer um pouquinho disso aqui para o pessoal aqui, dentro desse podcast aqui. Legal. Eu já quero começar com uma polêmica, já para soltar a bomba de uma vez. Na sua visão, Henrique, qual que é o maior mito que existe dentro do marketing? O que eu vejo, assim, que o maior mito, né, que tem no marketing é essa questão de, que a gente comentou, que apenas ter um feed bonito, que apenas fazer postagens, que você vai conseguir atrair clientes. Mas, assim, não é nunca, né, isso, assim, tá bem longe de ser isso, porque, na verdade, quando a gente fala em marketing, a gente tem que trabalhar diversos pilares, né? Diversos pontos, que é, primeiramente, estruturar toda a sua empresa, assim, entender de fato, né, quem que é seu perfil de cliente ideal, Sim. Quem você quer atingir, né? Todo, assim, principalmente o planejamento. Então, assim, esse é um grande mito, porque as pessoas acham que simplesmente que estar ali já tá pronto. Uhum. Se fosse, pô, isso aí Quem dera, né? Todo mundo estaria rico já, né? Uhum. Mas é assim, muito além disso. Quando você fala de estratégia, de planejamento, de ter ali realmente um projeto para suas redes sociais, é uma coisa muito complexa no sentido de não é só postar. Agora me diz uma coisa, essa característica que hoje você é um dos responsáveis, né, pela H2 Marketing Digital. Essa peculiaridade que você tem, você sempre teve esse olhar 360? Como que era o Henrique na infância? Assim, na verdade, não, né? Uhum. Então, assim, a gente vai, com o tempo, né, a gente vai aperfeiçoando, né, nós, tanto que, assim, sou formado em ciência da computação, que tá um pouco diferente, se a gente for parar a pensar, assim, em todo esse cenário. Mas eu fui, sempre gostei de desafio, né, de desenvolver, né, assim, novas ações. Uhum. Então, com o tempo, eu fui, assim, indo para esse lado do marketing. É claro que, assim, a parte da ciência da computação, ele é um curso muito amplo. Sim. Então ele foi me dando uma bagagem, né, muito dessa parte, né, de gerencial, né, essa parte, né, de gerenciar empresas, processos.
Mas isso foi com o tempo. Então, assim, tipo, na infância eu não, tipo, nem pensava, assim, não tinha até, assim, um grande sonho, um grande objetivo, né, específico, assim, mas eu gostava muito dessa área da informática, porque eu sempre tive, né, facilidade com isso. Então, até por isso que eu fui para essa área da computação. Mas aí, assim, o marketing, ele foi vindo com o tempo, né, com o trabalho, né, que eu comecei a trabalhar, assim, na parte, né, de empresas mesmo, né, de software, de sistemas. Então, fui vendo, né, todo lado também da parte, né, de comercial, a parte de empresarial, né, que aí é totalmente diferente, é uma vertente, né, bem diferente. Então, com o tempo, eu fui indo para essa área do marketing. Então, depois que eu formei, aí de fato que eu fui realmente, né, trabalhar, assim, mais cursos pós, né, assim, mais focado na área de marketing mesmo. Mas isso aí foi vindo com o tempo. Não foi, assim, aquele bichinho que tava desde né, o começo, não. Sim, foi com o tempo eu gostando dessa parte. Que legal, eu gosto de fazer essa pergunta, que eu, por exemplo, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre soube que eu iria trabalhar com pessoas. E eu me descobri na área comercial. Perfeito. Que a regra é clara, né? Hoje, com maturidade, eu posso falar. Empresa que não vende, quebra. Mas essa vontade de trabalhar com pessoas, essa parte comercial, é uma coisa que eu sempre tive a certeza que eu iria trabalhar com isso. E espero continuar trabalhando aí por mais muito tempo mesmo. Henrique, a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre tráfego pago, tudo aquilo que a empresa ela precisa. Porém, aqui no Engrena, nós temos uma sistemática de entender também as viradas da chave. Antes de você ser um empresário, você já chegou a trabalhar CLT. Sim, já. Quem nunca, né? Quem nunca. Conta pra gente qual que foi o momento da virada de chave. Aquele momento que você falou assim, ó, não vou trabalhar mais para as pessoas, eu vou ter o meu negócio. O que aconteceu e como que você trocou do lado de mesa? Pois é. Acaba que isso, assim, realmente, assim, a questão do CLT é uma coisa que prende muito a gente, né? Então, eu acho que acaba que a gente tá sempre tentando fugir disso porque a gente fica preso. É claro que, assim, quando você empreende, você trabalha até muito mais. Eu falo isso, porque a gente trabalha assim, não tem horário, é final de semana, é pós-horário, assim, não tem jeito. Isso aí faz parte do processo. Mas, assim, a grande virada foi, sim, realmente ali, quando eu tava ali no CLT, né, atendendo, né, clientes, às vezes, muitas vezes, passando, assim, uma comunicação que eu não acho que, até assim, não era correta, não era específica, mas, assim, era uma política da empresa. É da empresa. Então, eu falo, pô, não, isso aqui tem uma coisa que não tá muito legal, não é uma coisa que eu quero continuar fazendo, porque, assim, acaba que isso que me consome sem precisar, né? Sim. Então, com o tempo, assim, foi começando a ter isso. E é claro que, assim, não podemos nunca abandonar de cara. A gente tem que ir com o tempo. Então, eu fui assim, aos pouquinhos, né? Então, eu fui deixando de lado, fui, assim, trabalhando, né? Pós-horário, final de semana, né? com as minhas coisas, né? Tentando realmente, né, atrair clientes para ir desenvolvendo, né, novas ações. E aí, até o momento que chegou, assim, não, agora é hora de parar, vamos focar nisso aqui, porque é onde que eu quero crescer, é onde que eu vejo, né, assim, que eu me sinto, né, que eu consigo ajudar mais pessoas. Então, assim, essa virada foi dentro, né, desse processo aí, né, de realmente não, assim, ver que a forma que tava lidando não era a ideal, assim, que eu falei, não, tem que mudar, vamos partir pra outra. Pergunta de milhões aqui agora, tá? Qual habilidade que você teve que desenvolver empreendendo que você não tinha trabalhando para outras pessoas? Aí é o que você falou um pouquinho antes, que é lidar com pessoas, né? De forma, assim, a comunicação, principalmente, né? Muito legal. Na verdade, a gente desenvolve ela diariamente, não tem como, né? Assim, a gente tem que estar sempre, assim, aperfeiçoando, estar tendo, né, novos conhecimentos, né? Ou seja, estar realmente, de fato, buscando, né, coisas novas, né? Então, a parte, né, da comunicação, a parte, né, de lidar com pessoas, ela é importante, na verdade, em qualquer cenário. Não só na parte, né, empresarial, que eu acho que ela é fundamental, porque é onde você comunica, né, com o seu cliente, mas isso também a gente vai levando também para o pessoal, né? Isso assim, vai meio que virando, né, uma simbiose, a gente vai meio que misturando tudo isso. Então, sim, essa parte comercial, assim, eu vejo que eu tive que muito trabalhar ela, até porque, como assim, eu vim muito da parte, né, de informática, né, que a gente é, assim, mais acostumado
Você pode ver, o pessoal que trabalha, né, com sistemas, informática, é um pessoal que fica ali mais na dele. Então, ele não tem tanto contato, né, diretamente com as pessoas, com clientes. Uhum. Então, é uma coisa que eu tive que, com o tempo, ir, né, sempre tentando, assim, sempre trabalhar, desenvolver, até hoje, né, temos que estar sempre desenvolvendo essa parte, né, da comunicação. Importantíssima. Na sua visão, a empresa que ainda está resistente a ir para o digital, essa empresa tem data de validade? Tem, eu diria que tem, porque não tem como a gente não estar no digital hoje, assim, diria que é impossível, principalmente agora com a chegada, né, da inteligência artificial, que ela veio aí para mudar tudo, assim. Hoje eu diria que a cada semana a gente tem coisa nova. Então, assim, eu como estou na área do marketing, assim, o marketing ele atua em todos esses pilares, a inteligência ela veio para mudar muito, muito mesmo. Então, se eu não estou estudando ela diariamente, eu vou ficar para trás. Então, assim, se eu já estou, né, que tô nesse meio, se eu não estou estudando ela, não estou fazendo, assim, não estou no digital, não estou, né, marcando presença, a tendência é eu estar realmente fora disso. Porque se a pessoa, né, a empresa, né, principalmente, né, que não está no digital ali todo dia, fazendo, não só postagem, né, porque assim, a postagem ela é o básico, mas está atuando, né, de diversas frentes, ela realmente já está fadada ao fracasso, infelizmente. Se a gente pegar um pouco da história, é muito importante a gente falar sobre isso, quando a gente fala de agência de marketing, o hype tá agora. Há 10, 15, 18 anos atrás, tinha, mas não tinha aquela força igual tem hoje. Porém, olha que interessante. Antigamente, era muita venda no boca a boca, pelo nome da empresa, pela tradição da família. Não tinha tanto tráfego. Se tinha pouco, né? Tinha lista amarela, né? Exatamente. A maior propaganda era boca a boca. Eu tiro base de alguns clientes que eu tenho, que tá há 20, há 30 anos no mercado, tudo no boca a boca. E agora eles estão sentindo essa necessidade de ir para o digital. Esse empresário que ainda tem essa resistência, bate no peito e fala assim, não preciso de fazer tráfego não, porque um cliente que vem me traz 10. Uma hora a fonte seca, né, Henrique? Não tenho dúvida, uma hora vai secar. Eu ainda concordo que a indicação boca a boca ela é muito importante, ela tem o seu potencial, ela vai realmente continuar trazendo. Sim. Porém, se você ficar só nisso, como você falou, uma hora vai secar, porque tem tanta gente, né, que está já fazendo isso, né, tem tantas empresas no mercado, tantos concorrentes, né, no mercado, que se você não tem um diferencial, você não está o tempo todo passando na frente da pessoa, né, que fala assim, né, que a pessoa está te vendo o tempo todo, acaba que uma hora ela te esquece, ela te troca por outro, né? Então você tem que estar assim presente no digital. E a agência ela veio para isso, né? Realmente ela para fazer essa visão, né, de posicionar as empresas e também as pessoas, né? Porque hoje também assim as pessoas que estão por trás das empresas, né? Não só o dono, como um gerente, né, um gestor, ele também tem que estar presente, porque as pessoas falam com pessoas, né? Então, elas também têm que estar presentes nesse cenário, que é até um ponto que a gente vê, assim, que é muito difícil, às vezes, uma empresa que é um pouco maior, ela tem dificuldade, assim, aquela pessoa que é o dono ou o gestor, ela, assim, de querer aparecer. Então, não precisa, porque tem aí a minha equipe, né, mas, assim, acaba que as pessoas, elas se identificam com o dono, né, com o empresário. Então, é importante, né, estar sempre presente. E a agência, né, então ela contribui para isso, para ajudar a alavancar, né, as empresas, as pessoas, para estar no digital de forma eficiente, de forma recorrente. Legal. Qual que é a maior resistência que você enfrenta conversando com o empresário que está tendo o primeiro contato ali com uma agência de marketing? A primeira resistência, mas que você pode jogar na lata, tá? A primeira resistência que o pessoal tem, assim, é quando ele vai querer aparecer nas redes sociais, aparecer na mídia. É um ponto que as pessoas têm dificuldade, de fato, nisso, né? Porque muita gente tem essa questão de não querer ou não gostar, ou acha que, assim, tem vergonha. Sim, acho que todo mundo tem uma vergonha, né? Não quero aparecer, não quero me aprofundar ali. Mas, assim, o ponto é a gente não precisa também estar se aprofundando tanto na vida pessoal dela. O que a gente tem que estar ali lidando é com alguns pontos, né, específicos, assim, de inserir aquela pessoa, né, dentro ali, né, do meio, com o tempo, né, assim, com o tempo de forma
de forma regular e gradativa. Uhum. Mas a pessoa tem essa dificuldade, né? Porque ela entende que, não, sim, que eu não quero aparecer, eu quero divulgar o meu produto na empresa, mas não quero aparecer. Poxa, aí é complicado, né? Porque se você não aparece, quem que vai aparecer pra você, né? Exatamente. Então, não tem jeito. Eu tenho um bordão, Henrique, muito clichê, que eu falo assim: a tropa é o reflexo do comando. Quando nós saímos da revolução industrial, nós entramos na era digital, é absolutamente tudo ligado com... Não é só o que você faz, é o como que você faz. A credibilidade hoje, de você fazer um stories, postar ali os diferenciais do seu produto, é muito além do que somente fazer uma postagem. E você comentou num ponto muito importante, e eu também adoro falar sobre isso, que é sobre planejamento. Mas eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de entender um planejamento. Uhum. Que planejamento, poxa, talvez a pessoa nunca fez um planejamento de vida, nunca fez um planejamento financeiro, e como assim vou fazer um planejamento para estruturar a minha empresa? E até bíblico, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Mas quando você entende ali o conhecimento com todo um suporte, a empresa ela flui de uma maneira diferente. Agora, a H2 Digital, como que é o passo a passo da empresa? Vocês entram na empresa, quais que são a postura e as atitudes que vocês tomam até para o empresário ficar mais confortável? Sim, perfeito. Assim, é um ponto que você falou, né? O planejamento ele é muito importante, né? Assim, todo cenário, para toda empresa, né? E quando a gente começa a adentrar, né, dentro do marketing digital, ele ainda é mais. Porque pensa o seguinte, nós temos que ter metas, né? Metas e também objetivos a curto, médio e longo prazo. E se a gente não consegue planejar isso, né, se a gente definir essas questões, como é que a gente vai conseguir identificar como a gente quer estar daqui a um tempo, né, daqui 3, 6, 12 meses, ou então 2, 3, 5 anos. Então a gente tem que estar planejando. Muito legal. Esse planejamento ele faz parte dentro desse cenário. Então acaba que assim, todo o processo, né, assim, que a gente entra assim, para um novo cliente, então a gente tem que fazer esse planejamento. Sim. E ele envolve, primeiro assim, conhecer mais a empresa, é óbvio, né? Porque assim, mesmo que a gente atua num segmento específico, a gente tem... Toda empresa tem as suas particularidades. Ela tem o seu funcionário X, ela tem coisas que ela faz diferente, então ela tem uma comunicação diferente. Muito por quê? Porque o dono é X, assim, então o dono é de uma forma, então ele tem que lidar, tem que lidar daquele, assim, naquele perfil. Então a gente tem que entender muito a empresa, as pessoas que estão por trás ali, para a gente começar a desenvolver, né, todos assim, esse planejamento, definir assim, as metas, né, os objetivos, para aí de fato começar a desenvolver as ações, né, assim, para pensar o marketing como um todo. Então tem que primeiro fazer o dever de casa ali, né? Então, e aí é um trabalho ali junto com o cliente, né, com a empresa, com as pessoas que estão por trás daquele negócio. Porque se ela não se dedicar, estar por dentro ali, realmente a gente não consegue fazer um trabalho legal, porque depende, né, também da pessoa, principalmente. E ó, o Henrique acabou de dar mais uma aula aqui pra gente sobre dedicação. Se você não dedica a sua empresa, imagine os colaboradores, né? Você não vai dedicar a sua empresa. É muito importante a dedicação, inclusive é tudo pra vida, né, Henrique? Com certeza. E é uma coisa que eu percebo... eu tenho vergonha de fazer um stories. Eu tenho vergonha de postar. Eu tenho vergonha de ligar que eu tô sendo invasivo. No final das contas, quinto dia útil, boleto não espera, né? Boleto não espera, não. Infelizmente, não. Quem dera se esperasse, né? Alô, boleto? Hoje não, bebê. Volta depois. Boleto não espera. E eu gosto de falar o seguinte. Esse empresário que tem dessa mentalidade, a água ainda não bateu no bumbum. Assim, eu imagino que sim, porque foi um ponto que você comentou, né? Porque o dono, ele é assim, o dono, o gestor, né? O senhor responsável, ele é uma pessoa importante naquele cenário. E se ela não passa, assim, esse ponto para, né, assim, para os colaboradores, acaba que também não vai ter, assim, uma continuidade. Então, assim, as pessoas, né, que estão ali, os funcionários, eles não vão querer também fazer, né, assim, naquele mesmo cenário, porque entende, poxa, se o dono não faz assim, se ele não entende isso, então por que eu vou estar preocupado com isso? Então, assim, ele tem que estar ciente disso, né, de estar presente, ele é muito importante para todo o cenário, né, para toda a comunicação, ele tem que estar ali. Agora, se for assim,
Você fazendo stories e fazendo network, que eu digo que é muito importante, que é você estar presente, né, em eventos, né, em ações, estar sempre colocando, né, o seu nome, o nome da sua empresa em evidência. Então a gente tem que estar sempre ativo e se o dono não tem essa mentalidade, infelizmente, com o tempo ele vai, assim, ele vai realmente perder espaço, não tem jeito. E como que vocês lidam com isso? O H2 Digital lida com isso? Porque eu imagino que você deve enfrentar resistência em todos os lados, né? Resistência para contratar uma agência de marketing, resistência para fazer vídeo, resistência para criar conteúdo. Qual que é a metodologia, esse diferencial que a H2 tem, que faz aí esse sucesso que vocês são hoje? Pois é, então esse é um ponto fundamental. Porque assim, mas realmente a gente acaba que enfrenta isso de forma frequente, não tem como fugir disso. Imagino. Mas assim, é um processo, né? Então assim, acaba que quando a gente fecha com uma empresa, é quase que um casamento, né? Porque geralmente a gente fecha, né, 6, 12 meses, porque a gente entende, né, que menos que a gente não consegue agregar muito, porque é todo um processo, né, pra gente fazer, tem que fazer mensuração de todo o processo. Então a gente, sim, assim, quando a gente vai ali já, assim, nessa reunião ali de fechamento, a gente já faz, assim, esse alinhamento todo com o cliente, assim, pra gente entender quais são as próximas etapas, qual que é o cronograma daquelas ações, né, assim, pra gente ir fazendo ponto a ponto. Sim, e a gente mostra, assim, ações, né, que podem ser feitas e, principalmente, comparando, né, empresas que fazem isso e empresas que não fazem, né, porque a gente entende, né, que a pessoa também tem que entender, né, ou seja, essa diferença para ela ver como realmente é. Mas, sim, sempre vai ter uma resistência, sempre vai ter um ponto, né, que a gente entende que precisa melhorar, que precisa fazer um ajuste, mas, assim, as pessoas têm essa resistência, então a gente vai com um tempinho aí, com um jeitinho, né, realmente entendendo, mostrando, principalmente depois com o tempo aí, com os números, né, com as métricas, que é importante, assim, para mostrar para a pessoa, né, a diferença do trabalho sendo feito, né. A H2 Digital é uma empresa bem completa que entrega várias soluções. Destrinça pra gente as soluções que a H2 entrega. Perfeito. Então, hoje, assim, eu falo que a gente atua quase como full service, né, porque a gente entende que mesmo que a gente não consiga fazer tudo especificamente, mas a gente tem que estar dentro de um cenário que a gente consiga, assim, agregar mais serviços para o cliente. Então, a gente faz também, então, assim, essa parte, né, de planejamento com o cliente, que ele está um pouco também ligado também com a parte comercial que a gente tem que trabalhar, né, que sim, trabalhar com as pessoas que vão atender, né, que vão estar ali junto, né, com os clientes ou pacientes que sejam. A gente começa a trabalhar já os serviços mais pontuais, que é a gestão das redes sociais, que é importante a gente estar, né, nesse cenário, né, assim, quando eu falo redes sociais, ela pode ser várias redes, né, porque hoje temos diversas, então assim, acaba que a gente tem que avaliar cada cenário, cada empresa, mas tem que estar presente em algumas, algumas, né, é importante estar ali. Aí também desenvolvemos sites, porque a gente entende que também é um terreno seu, né, porque assim, você tem a rede social, ela tá aí, ela tá ativa, tem que estar presente sim, mas um dia, quem sabe, ela pode deixar de existir. Como a gente pode ter um caso em Orkut, né? Orkut foi uma rede aí que muita gente usou que ela acabou. Acho que tá muito longe, talvez, né, dessas que estão aí no auge, assim, acabar, mas você pode ver, né, que direto acontece casos aí, assim, na mídia, né, de situações dessas ferramentas, né, dessas empresas e serviços que passam por problemas, né, por situações, e pode, sim, em algum momento ter situações que a gente pode parar de conseguir usar ela de forma integral, né, que seja. Então o site, ele vem com isso porque a gente tem um terreno nosso, então eu construo toda uma bagagem minha, eu consigo até desenvolver conteúdos através de artigos, né, assim, que legal. Que é importante trabalhar esse cenário. Então a gente desenvolve também essa parte. Então também, só que aí acontece, quando a gente tem um site, tem as redes sociais, a gente tem que divulgar. Então a gente tem que tentar aparecendo de fato, porque hoje vocês, assim, tá só presente não é mais, assim, viável. Quando você faz uma postagem hoje, você tá atraindo 5%, de 5 a 10 da sua base. Aí você pensa, você tem 1.000 seguidores, pega 5, 10%, não vale nada. Então você tem que começar a expandir. Então aí vem o tráfego pago, né, pra gente desenvolver e fazer uma expansão desse cenário. E a gente começa também a desenvolver a relação com o cliente. Então a gente pode trabalhar ações via WhatsApp mesmo, né, de forma
assim, automatizada, né? Algumas ações via WhatsApp, também via e-mail, porque o e-mail, apesar que muita gente acha que morreu, ainda não morreu, ele serve para muitas ações, sim. Então, a gente desenvolve, sim, ações para e-mail marketing, para WhatsApp, e fazendo, então, essas assim, automações. E como eu falei lá também no início, que é trabalhar essa parte, né, com o cliente, né? Que é, assim, desenvolver também a comunicação direto com o cliente dele, né? Então, a gente acaba, assim, com todos esses cenários que a gente trabalha, que aí, assim, tem um serviço também que a gente implementa, que é a parte, né, de, assim, o CRM, né, que é o sistema de gestão, né? Isso é muito Hoje, importante. assim, infelizmente, assim, eu diria que muitas empresas não usam, né, o CRM, ou se usa só parte dele, assim, muito, muito básico, né? Uhum. E a gente tem que usar, assim, né, assim, de forma integral, porque, assim, um sistema de gestão, ele mostra ali toda assim, a cada empresa, e também também mostra muitas coisas sobre o meu cliente. Sim. Coisas que, assim, se eu ficar, talvez, assim, as empresas mais arcaicas, ela pensa, não, assim, não precisa de CRM, assim, eu guardo na memória, eu guardo na cabeça, né? Mas não tem como você guardar tudo, né? Todas as informações, assim, o dono que tá ali, né, assim, no dia a dia, ele sabe muita coisa, com certeza, ele guarda muitos dados, né? Mas ele não, assim, não guarda todas as nuances que é possível guardar. Então, é legal, assim, é muito importante ter esse sistema de gestão. Então, a gente também implementa isso, que a gente entende que ele é importante, porque ele vai se guiar em toda a jornada que a gente trabalha. Então, assim, o CRM, ele vai ajudar a gente, né, em todas as ações, né, assim, que são feitas, né, de anúncio, né, de divulgação, porque a gente vai se basear naquelas ações que estão ali. Empreendedor, empresário, posso te pedir uma coisa? Invista num CRM, seja ele o mais simples que for, invista num CRM. Sabe por quê? Ali você vai ter controle de absolutamente tudo que você está fazendo. Quando você tem controle, isso vai te dar um número. Quando te der um número, isso vai te dar um gráfico. Quando te der um gráfico, você vai ver exclusivamente pontos a melhorar, pontos que está muito bom, pontos a crescer. Se você não tiver isso, não existe mudança. Como que você vai mudar, crescer, aperfeiçoar algo que não está mensurado? Conta aqui pro Roninho. Conta. Eu vejo essa resistência, Henrique. Que seja um Excel. Que seja. Que seja um Excel. Ótimo. A resistência das pessoas em ter... A minha vida mudou quando eu achava que eu era o bonzão, guardava tudo na cabeça, né? Até ter meu primeiro burnout, meu amigo. A minha mente buguei, surtei, quase fui pro saco. E aí? Cadê as informações que eu guardava? Pois é. Quando, assim, é uma operação pequena, você consegue guardar muita coisa. Mas aí, se você... Como a gente pensa numa empresa, a gente quer sempre crescer, né? A gente quer sempre evoluir. Sempre, né? Tá assim, galgando novos passos, né? Novos cenários, assim, buscar sempre uma escala, né? Então, se você quer, assim, quer armazenar tudo na cabeça, uma hora, você vai pifar, não tem jeito. Então, assim, mesmo que você, assim, comece fazendo o básico, comece pegando um Excel, assim, colocando lá, assim, as colunas, né, principais que a gente pode desenvolver, né, assim, que seja, né, os dados daquele cliente, informações sobre ele, e vai aos poucos alimentando, né, pelo menos isso, mas aí com o tempo você vai também aperfeiçoando isso, aí você vai ver a necessidade de ter um sistema, né, assim, de gestão, né, um CRM, porque ele é muito mais amplo, é muito mais fácil de você lidar, guardar as informações, então, assim, é fundamental. Eu acho que, assim, hoje a gente vive numa era aí, né, de dados, de informações, que a gente tem, né, assim, a questão da IA, né, da inteligência artificial que tá vindo aí com muito mais dados, então a gente precisa armazenar isso, a gente tem que guardar informações, tem que tá alimentando ferramentas e, assim, principalmente ter processos, né, assim, documentar, né, os processos, porque a gente vai conseguir com o tempo aí aperfeiçoar o nosso atendimento, né, nossa gestão. Legal. Qual que é o cliente ideal da H2 Digital? Isso, perfeito. Hoje o cliente ideal nosso, hoje, assim, são clínicas médicas que são focadas mais na parte de estética. Legal. Então a gente tem atuado, né, com as empresas, a gente tem, assim, cliente já nessa área, assim, que hoje a gente atende hoje, né, outros nichos, mas a gente está focando nessa área especificamente. Então são clínicas estéticas, né, que estão realmente querendo evoluir, né, de fato, nesse cenário, que tem esses gargalos que a gente está comentando aqui, que é essa parte que eu vejo, assim, que o maior gargalo que eu vejo hoje nessa parte, né, de como todo, mas também nas clínicas, acho que eu vejo que é mais ainda que a parte comercial.
Porque é ali, porque como assim, hoje tem uma clínica de estética assim, em cada esquina, tem bairro, né, tem várias clínicas, então você tem que diferenciar. Sim. Então, o atendimento, ele é muito, assim, ele é muito importante nisso, né? A parte comercial ali, assim, da secretária, assim, primeiro, tem que ter uma pessoa exclusiva no atendimento. Uhum. Não adianta estar aquela pessoa fazendo outro serviço, assim, tentando atender, porque ela vai falhar ali, não vai dar atenção tão direta, sabe? Então, ela vai ter falhas nesse processo. Então, tem uma pessoa dedicada nessa área. E essa pessoa, a gente vai fazer assim, um trabalho com ela justamente para ela conseguir assim, gerir, né, aquele contato que chega. Porque assim, é uma coisa que eu falo muito, né? Tem uma diferença muito grande quando a gente fala o contato que é de indicação e o contato que chega do tráfego. Por quê? Porque a indicação, eu concordo, a indicação assim, ele já tá meio caminho andado, a pessoa já te conhece, ela já te passa, né, algumas informações sobre... sobre você ali, então assim, você já tá meio caminho andado. Quando você faz uma ação, né, já de tráfego, a pessoa não te conhece. Ela assim, ela pode ter já te visto ali, assim, naquele... Porque assim, ela pode ter assim, feito uma ação para falar contigo depois de ver 2, 3, 4, 5 posts, mas é diferente quando indica, né? Uhum. Então ali ela ainda tá num cenário que ela não desconhece. Então se a pessoa que tá atendendo, ela não sabe lidar com essa pessoa que tá chegando, ela não consegue passar, né, informação, assim, passar quais são as diferenças daquele atendimento, daquela profissional, daquela clínica de estética para as outras, acaba que ela perde aquele lead, né, aquele potencial cliente, porque, como eu falei, né, como tem várias empresas, se ele não é bem atendido, se ele não enxerga valor naquela empresa, naquele profissional, ela vai buscar outra pessoa, né. Então, é importante, né, então a gente trabalha, né, toda assim, essa questão, esse full service, né, que a gente comentou para as clínicas de estética. A gente entende que é fundamental, né, estar dentro desse cenário e fazendo as ações pontuais aí. Ah, mas eu vou falar muito sobre o comercial aqui. Não existe nenhuma faculdade que te ensina o curso e ensina a vender. Sim, perfeito. Vendas você tem que aprender, ou você tem habilidade, tem que aperfeiçoar e estudar sobre técnicas, ou você tem que sentar o bumbum na cadeira e estudar e muito. Uhum. Henrique, clínica de estética, inclusive, é uma parte da minha empresa, né? Eu tenho um salão de beleza junto com a minha esposa e eu sei exatamente o que você está falando. Uma coisa é eu vender uma escova, outra coisa é eu vender um procedimento estético. Sim. São valores agregados completamente diferentes, são tickets completamente diferentes. Empresário de estética, esteticista, seja você dono do seu próprio negócio, vou te contar uma coisa que você já sabe, mas o óbvio também precisa ser dito, né? O lead chegou, e aí? E agora? As pessoas, Henrique, por que você acha que elas têm medo de vender? Eu percebo esse medo. Como que você enxerga isso? Eu tenho essa visão, que eu acho que é o medo de vender, né? Porque ela, assim, ela não quer, às vezes, falar tanta informação, não quer entregar tanto, porque, sei lá, assim, realmente não dá pra entender muito, né, qual que é essa visão, mas ela talvez, ela, assim, fica com medo, né, não sei, né, talvez não conseguir entregar o que a pessoa está buscando, não sei, pode ser, mas realmente é isso, é um ponto que você falou, né, as pessoas, assim, a arte de vender, ela é uma coisa realmente que você não consegue estudar tão especificamente, você vai aprendendo com a vida mesmo, né? Com o dia a dia, fazendo contato, fazendo network, que é importante. Mas assim, eu não tenho assim, uma resposta. Por que a pessoa não consegue, né? Não consegue vender? Mas eu acho que é isso. Porque assim, eu acho que falta preparação. Eu acho que é muito isso. Se a gente for para assim, pensar, o que é? Acho que é a preparação. Porque ela tem que conseguir, primeiro assim, entender muito sobre a empresa dela, ou seja, quais são, assim, as particularidades que ela tem, né, especificamente, qual que é o público que ela quer atingir, para ela conseguir, de fato, posicionar, conseguir realmente ter um atendimento focado naquilo que ela está vendendo. E aí ela vai ter mais segurança e conseguir falar sobre aquilo, mais segurança, né, e conseguir passar a informação para aquele ponto, assim, potencial cliente que está chegando, né, então eu acho que é por aí, por esse caminho.
Você percebe que as clínicas hoje, por mais que ela tenha um produto muito bom, tenha um serviço, mas ainda não conseguiu acertar o público ideal? Assim, eu vejo que tem um ponto, tem uma defasagem muito grande nesse cenário. Porque assim, a gente tem que trabalhar, quando a gente fala em público ideal, que assim, que é o conceito do marketing, né? Que é a persona, é o cliente ideal. Isso assim, todo mundo acha que isso é balela, mas não, isso aí é fundamental, a gente tem que fazer, só que fazer de forma clara, né? De forma concisa. E aí, por isso que eu, assim, voltando, né? Quando você tem um CRM, você tem os dados sobre aquelas pessoas. Então, você sabe qual é o público ideal para aquele seu produto. Como você tá começando, aí realmente a gente vai muito de feeling, né? Assim, analisa o mercado, né? Entende o que o mercado pode oferecer pra gente começar a mensurar e definir uma persona ideal. Mas quando você tem já assim, uma base de clientes, e aí você tem, né, um sistema que você consiga guardar esse dado, você consegue realmente definir uma estratégia muito mais ampla. Que aí você vai conseguir, principalmente assim, aí focando nessa área, né, da área de estética. Por exemplo, qual que é a principal queixa que, assim, que a pessoa chega até você? Qual que é o paciente, né, que mais gera retorno para você? Qual que é o procedimento que mais gera retorno? Porque assim, não adianta nada eu querer vender um produto, né, ou um serviço que seja, que ele possa ter muito volume, mas se ele não tem margem. Legal. Se ele não agrega para minha empresa nesse sentido, né, da margem. Então, quando você começa a conhecer, né, todo o seu cliente, né, toda a sua base, aí você vai caminhando para esse cenário. E aí, quando eu assim, andando um pouquinho mais, eu falo assim, para essa área de estética, tem 3 tipos, né, de clientes, né, que a gente fala assim, que são, que a gente pode chamar assim, né, dos clientes mais interessantes para a gente trabalhar. Que é o urgente, que é aquele paciente que ele tá com uma demanda já específica, então ele tá buscando, né, assim, de forma ativa, então ele vai buscar ali no Google, né, pesquisar sobre algum procedimento, alguma dor que ele tá especificamente. Ele tem aquela pessoa que ela procrastina. Sim. Porque assim, eu tô com alguma dor ali, tô com alguma ação, eu quero isso, mas não, deixa pra depois eu vejo isso. Então é uma pessoa, assim, pra atingir, né, através das redes, né, do Facebook, Instagram. Ela é importante também, né, assim, pra atuar nesse cenário. E também tem a pessoa preventiva, né, aquela pessoa que ela tá pensando assim, ela não tá com nenhuma ação, nem específica, mas ela tá pensando na frente, porque eu quero estar assim, quero estar desse jeito. Eu tenho um caso da família que é, né, que é genético, familiar, então quero já me resguardar daquilo ali. Então, assim, quando você começa a analisar todo esse cenário, você consegue aí sim montar, né, um perfil de cliente ideal para a sua empresa, né, para a sua clínica. E aí, quando você começa a ter isso, ter essa base, ter esses dados, aí sim que você consegue acertar a sua comunicação, né? Que legal. Porque a gente não consegue falar com todo mundo. Isso aí, quem que acha que vai fazer... não, quem é seu cliente? É todo mundo. Poxa, tá totalmente errado, né? Pode até ser todo mundo, mas se você não atinge, se você não foca numa ação específica, que é a ação que mais, né, te gera retorno, né, que realmente te gera aquela, né, que é algo viável, né, que eu digo, aí você realmente consegue fazer de fato. Mas quem não consegue mensurar isso, aí acaba que não consegue, né, assim, acertar a mão e aí de fato conseguir atrair as pessoas, né, direto. Então, assim, quem não consegue, né, ter essa base, né, de conhecer toda a sua estrutura, né, todo o seu perfil de cliente ideal, você não consegue traçar uma comunicação, um planejamento ao longo do tempo aí, para você, assim, de fato atrair as pessoas qualificadas para a sua empresa. Eu fiquei muito feliz quando você falou da parte comercial, porque infelizmente a parte comercial ainda é olhada com muito preconceito. Tanto que a parte de vendas é uma profissão que as pessoas têm vergonha. Antigamente, virava pra mim e falava assim, Rony, arruma um emprego pra mim, serve qualquer coisa, pode ser vendas. Tipo assim, né? Tipo assim. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, vendas. Você deu tudo errado. Pode ser qualquer coisa mesmo, vendas. E é extremamente importante. Eu sou o cara das vendas, eu respiro vendas, e você comentou sobre vendas, que a clínica é linda, mas se não souber vender... Não adianta nada. Não adianta nada. E você percebe que as clínicas hoje, elas não estão olhando muito para a parte comercial? Coloco qualquer pessoa lá, quando eu falo com qualquer pessoa, qualquer perfil.
e derrama um caminhão de lead nas costas ali daquela colaboradora e ela tem que se virar. Como que você vê isso dentro das clínicas? Não, assim, isso aí acontece demais, isso aí realmente é uma coisa que está intrínseco, eu acho que eu diria que em todas ou quase todas, né, as clínicas, né, que estão nesse cenário, porque assim, exceto as que já estão realmente, assim, já num caminho, né, assim, já galgando, né, realmente novos trilhos, ela já consegue, já entender, enxergar isso. Então, assim, eu vejo que assim, consegue ir além, consegue, sim, assim, se manter, né? Com o tempo, são essas que enxergam esse ponto, né? Essa parte comercial que ela é importante. Aí eu digo o seguinte, não pode ser qualquer pessoa que vai atender ali, né? Legal. Então, assim, ela tem que ter uma pessoa que ela tem que ter, assim, já ter uma base, ela tem que saber realmente conseguir falar com o cliente de forma, né? Seja via mensagem, via telefone, até hoje, né, via WhatsApp, né, que é através das mensagens, ou seja, a pessoa tem que saber conversar de diversas formas, né, assim, com essa pessoa, mas principalmente, né, ela saber lidar, contornar as objeções, né, que eu digo, né, que é muito, muito importante, porque assim, a pessoa vai chegar ali, ela vai ter uma objeção. Sim. Não, o seu preço é X, ou então... qual que é a diferença sua para o fulano? Então você tem que saber. Então, assim, a pessoa que tá ali atendendo, ela tem que saber lidar com esses pontos. Ela tem que ter, assim, essas técnicas, né, de fazer esse fechamento, né, daquela venda. Porque, assim, ele é um orçamento que ela vai fazer, ou um pré-agendamento, né, para fazer uma consulta de avaliação, que seja, mas ela tem que saber fechar esse caminho para levar para o profissional dar um andamento. Então, se essa pessoa não está preparada, eu posso derramar ali, né, para ela lead, que ela não vai conseguir fechar. Porque ela não tem essa base. Então, assim, eu vejo que é muito... assim, no começo, né, assim, quando eu comecei a trabalhar, assim, né, com marketing, eu não tinha tanto essa visão do comercial. Então, assim, acaba que eu focava, né, muito nessa questão. Vamos, assim, vamos trazer, né, as pessoas, né, os potenciais clientes ali, e a pessoa vai, tá tranquilo, né, eu vou assim, o meu trabalho tá feito. Tá feito de certa forma, só que o cliente não vê, assim, não tem a visão disso, porque ele não consegue fechar lá. Então, se ele não fecha, ele fala, não, a culpa é do tráfego, a culpa é da agência que não consegue trazer a pessoa qualificada para mim. Só que em muitos pontos, assim, acaba que é bem gritante isso, assim, a parte tá no comercial, porque a pessoa não consegue lidar, né, com essas pessoas que vão chegar, não consegue fazer aquele fechamento. Sim. Aí acaba, assim, que você às vezes perde a confiança daquela empresa, assim, daquele profissional, porque ele não entendeu, né, isso. Então, assim, é sempre bom estar alinhando também esses pontos com as empresas, com os donos, né, das clínicas, assim, mostrando, né, ali mês a mês, semana a semana, o que tem sendo feito, como tá fazendo, quais são os passos pra gente chegar e mostrar, quando tiver, né, essas falhas, né, esses erros nessa comunicação, a gente mostrar, opa, aqui, ó, viu, isso aqui foi errado, a gente não fez assim, não era pra fazer dessa forma, a gente tem que fazer assim, assado, porque a gente vai realmente, porque assim, acaba que o trabalho nosso, ele assim, meio que se perde, né? Se você não faz esse trabalho contínuo, acompanhamento, a gente tem que estar sempre mostrando para o profissional esse ponto também, que é fundamental. Isso é muito legal. E ó, arroz com feijão, queijo com goiabada, marketing e vendas é a mesma coisa, são complementares. Com certeza. Um depende exclusivamente do outro. Marketing e vendas, assim, eles estão totalmente conectados. Porque tem muita gente que acha, né, entende que são coisas totalmente diferentes. Mas não é. Eles estão conectados. E assim, acaba que assim, o marketing, ele vai trazer assim, as pessoas, né, para o comercial. E muitas vezes é importante, até dentro do comercial, ter dois tipos de comercial. Que é aquela pessoa que faz uma pré-qualificação ali. Conhecido como SDR. E tem o closer, né? Que é o comercial 2, tem um também que usa dessa forma, que é a pessoa que vai fechar, fazer aquele fechamento. Então, assim, o marketing, ele conecta com o comercial dessa forma, e o comercial tem que conseguir andar. Só que um depende do outro. Porque se o marketing não atua, o comercial tem que fazer um trabalho muito maior, às vezes, ali, pra ele conseguir fechar. Porque ele mesmo talvez vai ter que fazer a captação, né, via telefone, né, via prospecção, que seja. Então, assim, um SDR talvez faça esse trabalho, por exemplo. Sim. Mas
Só que quando você tira um marketing, você perde, assim, essa escala muito grande. E quando você não tem um comercial para fechar, para dar andamento, o marketing também acaba que não funciona. Exato. Por esse ponto que a gente comentou, porque ele não enxerga o valor no marketing, porque ele não gera resultado. Uhum. Depende do comercial. Então, assim, eles estão juntos totalmente. Exato. E sempre vai existir aquela guerra infinita, né? A culpa é do marketing. Aí o marketing fala, não, mas eu mandei lead. Aí o comercial fala, mas mandou só lead ruim. Isso aí sempre tem. E aí vai indo. E o legal que é a H2 Digital, você é literalmente um ecossistema de soluções. Não preocupa em somente encher ali uma pipeline ou um WhatsApp do cliente de clientes, né? Porque então vocês cuidam também dessa instrução na parte comercial, em treinamentos, assessoria, criação e automatização. Perfeito. Eu falo assim que hoje, assim não somos mais uma agência de marketing. E se nós somos uma agência que é uma assessoria comercial completa. Por quê? Porque a gente entrega também esse cenário, que a gente entrega assim, que a gente vê que é muito assim, um diferencial que a gente tem no mercado. Uhum. Porque é isso que você comentou, as pessoas, assim, as agências, né, elas entregam isso, ela vai entregar aquele lead para aquela empresa, opa, tá aí, fiz o meu trabalho, tá aqui a planilha de quem chegou e tal, agora você se vira aí e pronto, agora é seu trabalho. Então, assim, o meu trabalho tá feito. Só que não é muito bem assim, né, porque a gente entendeu que agregar essa parte comercial, principalmente, ela traz um diferencial muito grande, porque a gente consegue, assim, abraçar, né, mais a empresa, consegue trazer mais resultado para as empresas, para fazer todo esse ecossistema, e aí realmente para fluir toda essa engrenagem, ou seja, quer fazer a captação, quer lidar, assim, quer nutrir, né, aquele lead, né, ou seja, aquela pessoa que está chegando com conteúdos, fazer automações pontuais para manter, né, aquela pessoa ali sempre engajada, sempre conectada, e aí o comercial para fechar essa roda aí, para ele realmente fazer o fechamento, e assim, até um ponto além, né, não só fechar a venda, como depois manter também contato com aquela pessoa. Isso, o pós. Que é o pós-fechamento, que é o pós-fechamento. Ele também tá dentro desse cenário. Por quê? Quando eu trago eu trago um lead, eu tive um custo para trazer aquele lead, né? Assim, um custo, né, da campanha, né, de equipe, etc. E aí eu trouxe aquele lead. Se eu descarto ele, ou seja, ele comprou, beleza, tá ali, né, ele fechou naquele procedimento, por exemplo, beleza. Só que se não uso ele, né, ou seja, para fazer novas ações, como uma outra, tipo uma promoção que tá tendo, ou então, sim, fazer uma outra chamada especificamente, né, para aquele lead, né, para aquela pessoa ali, eu consigo, assim, atingir ela em outros momentos. Isso é legal. Então, assim, o meu custo, né, para aquele lead, ele vai com o tempo, ele vai diluindo. Uhum. Então, assim, né, a gente fala o LTV, né, daquele cliente ali, ele vai só diminuindo. Então, assim, é importante, né, para esse cenário trazer essa parte desse pós-venda. E aí o pós-venda ele serve. Quer dizer, assim, tem um pós-venda que faz essa parte, mas também tem até para os leads, né, que ele não fechou, por algum motivo, assim, a pessoa parou de responder, por aí foi, ou mesmo os que só mandaram mensagem e sumiram. Mas eu posso, em outro momento, impactar também eles, né, seja através de anúncios, ou mesmo através, né, de mensagens, via e-mail, via WhatsApp. Então, assim, eu não posso perder aquele lead que eu trouxe. Porque, assim, é um trabalho muito grande fazer isso. Porque hoje, assim, o custo para trazer um lead é cada vez mais caro. Mais caro. O clique tá caro. Tá caríssimo. Porque muitas empresas estão anunciando. Então, a gente tem que trazer sempre mais pessoas qualificadas, mas principalmente manter elas engajadas e ativas. Que aí é um trabalho que a gente também tem que fazer, porque senão todo o trabalho que você fez, você perde. No ramo das clínicas estéticas, existe uma taxa de conversão que é coerente para uma área comercial? Por exemplo, 30%, 40%? Já existe essa matemática? Assim, a gente trabalha, né, com algumas margens, né, dessa conversão e também a parte, né, também de agendamento. Porque, assim, o que acontece, por exemplo, as empresas, assim, as pessoas chegam, ela pode marcar que ela agendou aquela avaliação, mas ela não compareceu, né, que, assim, que é o famoso no-show, né, que a pessoa não compareceu.
Então a gente tem também que apurar isso. Pra gente entender, ou seja, por que a pessoa não tá comparecendo? Será que faltou eu comunicar melhor com ela? Faltou eu estar ali mais presente, né? Então, assim, a gente trabalha, assim, essas métricas, né, pontuais, tipo um funil mesmo, né? A gente trabalha, assim, ó, assim, tem que chegar, né, tanto leads pra tantos tem que estar pra fazer agendamento e tantos convertidos em vendas, né, em fechamento. Então, a gente tem esse trabalho, assim, acaba que, assim, é claro, né, que varia, né, muito de mercado, mas, sim, assim, ele flutua muito com a média de mercado, né, assim, não foge muito, né, dos padrões, mas como a gente também abraça, né, essa parte do comparecimento, ele é muito importante, porque, assim, tem cenários que a gente não mensura isso, né, mas para a parte, né, das clínicas, essa parte, né, de mensurar os agendamentos é importante, pra gente saber o que está acontecendo, né, assim, pode ter um furo, um gargalo nessa questão, que pode ser o comercial que tá falhando nessa etapa, né. E esse é um grande diferencial da H2 Digital. Sim. O que nunca fazer dentro de uma clínica, digitalmente falando, que você acha que vai destruir? O que nunca fazer? Pois é. Eu vejo o seguinte, querer entrar, né, assim, nessa questão dessa modinha, né, de estar ali aparecendo a qualquer custo, isso eu vejo que, assim, não tem necessidade de fazer isso. Tem muitos profissionais que às vezes quer abraçar essa questão, esse ponto, entende? Vamos chegar nesse, assim, fazer aquilo ali porque tá na moda, tá na onda, né? Então, assim, não é isso que vai funcionar. E sim o trabalho, né, assim, a longo prazo, né, fazer esse atendimento aí, né, de forma constante. Esse, assim, é um ponto que eu vejo que, assim, não tem necessidade de fazer isso. E principalmente, assim, quando a gente fala, né, na parte, né, de estética, né, de clínica, a pessoa, assim, quando ela não investe em tráfego, hoje ela não consegue também se manter. Legal. Porque, assim, o tráfego, ele, como a gente vem sempre falando, né, ele tá agregando cada vez mais pessoas, mais concorrentes. Se eu não faço ações de tráfego, mas assim, não é assim, só chegar ali, fazer um pouquinho e parar. Não, a gente tem que fazer de forma constante. Tem que ter constância. De forma recorrente. Tá investindo cada vez mais nesse cenário, porque, assim, é um ponto que as pessoas estão ali disputando a atenção de você, então você tem que estar fazendo o tráfego diariamente para consolidar com as ações que você faz de forma orgânica, né? Que é as postagens e tal, então acaba que a gente agrega, né? Faz um conteúdo de forma estratégica para impulsionar ele para mais pessoas. E aí, então, trabalha esses posts impulsionados, mas também trabalha ações de conversão mais direta. Então, a gente tem que trabalhar o tráfego também de forma planejada, não é só fazer o tráfego e pronto, né? Porque tem gente que pensa que, não, eu vou pegar lá, vou colocar um post, vou impulsionar ele, e acha que tá resolvido. Na verdade, não. Aquele impulsionar, ele vai só mostrar para mais pessoas, mas sem um objetivo, sem algo pontual e direcionado. Então, a gente tem que fazer isso, né, de forma constante e sempre aliar esses pontos, assim, trabalhar algo impulsionado, né, de forma posicionada, mas também algo que é mais focado para venda, para conversão. Legal. De fato. E isso faz toda a diferença. Sim. Henrique, nós já estamos chegando já na fase final, que felicidade pobre dura pouco, né? Quando o papo é bom, a gente, né, vai indo ali. E a próxima vez, a produção libera mais umas 2 horas aí pra gente conversar, tá? Deixa eu te falar. Qual que é a raridade da H2 Digital? O que só vocês têm que ninguém mais tem, que acredita que é um diferencial para o empresário no ramo de estética e clínicas? Hoje o que a gente entende, né, assim, que a gente entende que é diferencial é essa parte do comercial que a gente entrega. Por quê? Porque esse comercial, quando a gente trabalha, né, assim, essa questão de forma 360, a gente consegue, assim, agregar em vários cenários, em várias etapas, e, assim, fechar essa roda, né? Porque a gente só faz, né, uma ação pontual, a gente não consegue mensurar isso, né? Então, a gente mensura isso de forma recorrente, pontual com os clientes. Então, a gente faz, né, sempre uma reunião ali de forma mensal, né, pra gente avaliar, ou seja, quais são as métricas assim, daquele período, o que deu certo, o que não deu, vamos ajustar, estar de perto, né, com a parte comercial, pra gente entender quais também são os gargalos, né, porque acaba que a gente faz também ter um cliente oculto, né, assim, pra gente entender, né, se naquele, se tá tendo, assim, às vezes algum vício, né, naquele atendimento daquele comercial daquela pessoa,
É que ele tá assim, às vezes assim, a gente acha que não tá atendendo legal, mas quando você vai ver, não, tem falhas assim, naquele processo. Então a gente tem que estar acompanhando essa, assim, isso e sempre mensurando, né? Mensurando assim, as métricas pra gente ver assim, aonde estão os gargalos, né? Assim, tá o gargalo no marketing, ou seja, tá traindo um pessoal realmente muito desqualificado de fato, que pode ocorrer isso. Ou realmente tem um gargalo na parte comercial. Então a gente tem que estar mensurando isso de forma recorrente. Tem um ponto que a gente está sempre batendo, né? A gente está ali de forma constante com o cliente, né? Via WhatsApp ali, né? Via reunião, sempre está ali de fato buscando aprimorar cada vez mais. Uhum. Bom, para aquela câmera, dê um recado, uma instrução, aquilo que está no seu coração para o nosso público, para os nossos clientes, os novos clientes. Fica à vontade. Então, assim, caso você entenda, né, que realmente, né, a sua empresa, assim, a sua clínica de estética está passando por dificuldades, você não entende, né, que o seu comercial está tendo alguma defasagem, que você entende que não está conseguindo, assim, atrair, né, um lead, né, uma pessoa qualificada para a sua venda, pode falar com a gente que nós vamos te ajudar nesse cenário, realmente, assim entender, né, todo o seu ecossistema para de fato pensar assim as estratégias, o planejamento para sua empresa para crescer de forma constante. Henrique, e como que encontra? Deixa suas redes sociais, telefone, como que a gente te encontra e até o nosso público também? Sim, perfeito. Bom, pode encontrar a gente no site que é h2digital.net, que nós temos, né, todo nosso, né, nossa visão, toda a nossa bagagem, e também o Instagram, que é agência H2 Digital, que por aí, assim, fazemos postagens de forma recorrente sobre marketing, né, sobre dicas pontuais, que vai com certeza te ajudar nesse cenário. Aqui no Engrena a gente deixa a surpresinha pro final do programa, né? Ah, sempre é bom, surpresinha é bom, né? Surpresinha é bom, aqui é assim, sentou na mesa aqui do Engrena, tem surpresinha e você vai participar do nosso quadro. Certo. O quadro, Henrique, ele chama Papum. É o seguinte, eu vou falar ou uma palavra ou uma frase, que eu também não sei o que é, que aqui não tem nada combinado, e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça, entendeu? A brincadeira é essa, eu vou falar e você vai falando, eu vou mesclar entre desde vida pessoal até coisas profissionais. Ó, e ele já deu até uma preparada aí pra... O que vai sair aqui? Preparado? Preparado, bora lá. Então eu vou fazer uma contagem regressiva para nós entrarmos em sintonia. A partir daí eu começo, beleza? Beleza. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Não vale justificar, é só responder. Beleza, perfeito. Beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1. Saúde. Beleza. Amor. Mulher. Comunicação. Marketing. Henrique na infância. Felicidade. Henrique na adolescência. Trabalho. Henrique adulto. Vou pensar aqui. Essa já foi, né? Persistência. Um hobby do Henrique que ninguém conhece. Ninguém conhece. Assistir novela. Eu gosto. Henrique 2022. É um pouco frustrado. Henrique 2023. Esperançoso. Henrique até dia 31 de dezembro de 2025. Diria que de forma estaria realizado. Defina H2 digital. Compromisso. Um sonho que o Henrique ainda não conseguiu conquistar. Viajar para a Europa. O que podemos esperar do Henrique em 2026? Trabalho duro. Qual o valor do Henrique que é inegociável? Sempre a lealdade. O que o Henrique nunca faria? Matar. Significado de perdão. Acho que empatia. Clientes. Negócios. Clínicas. Estética. Área comercial.
Marketing. É isso. E esse é o Palmas pro Henrique. Você foi bem, rapaz. Você foi falando a lata, você foi respondendo, hein? Algumas são um pouco difíceis, né? A gente tem que pensar um pouquinho. Eu também nem sei que não tem nada programado, só vai saindo. Mas, cara, muito obrigado. Estou muito feliz com essa aula que você nos deu. Isso é uma aula. Que bom. A importância de ter todo um processo bem estruturado na empresa, não é só tráfego, não é só vendas, não é só postagem. E escutando a história da sua vida, a história da empresa, dá para ver esse carinho, esse apelo que a H2 Digital faz em preocupar com todas as áreas importantes da empresa. Não é só resolver uma, é resolver todas para tudo andarem nas engrenagens, né? Que no final das contas, as engrenagens têm que estar perfeitamente alinhadas, senão vai ficar tudo embaralhado, né? Não, concordo. Considerações finais? Quer mandar um abraço? Quero mandar um abraço, né, para minha equipe, né, da H2 Digital, também todos os nossos clientes, parceiros, as pessoas que sempre estão fazendo network, né, com a gente, que a gente está sempre lidando, né, de fato, né, assim, participando, né, de eventos. Então, todas as pessoas que estão com a gente são sempre bem-vindas, né, com a gente, com a H2 Digital. E para você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe. Isso faz uma diferença muito grande para essa aula chegar a mais pessoas. Bom, e esse foi mais um EngrenaCast e até o próximo, né, Henrique? Até o próximo. Podemos com certeza estar aqui numa próxima e fazer muito conteúdo para vocês aí, pessoal. Até o próximo. Vem pro Engrena. Opa, bora lá. Yeah.